Boa noite, bom dia ou boa tarde, não importa. O que importa é que eu estou aqui com você nesse bate-papo, onde eu estou na sessão agora de tirando as dúvidas sobre a lei perfeita. E eu quero falar para você hoje sobre uma pergunta que eu fiz. Olha, uma pergunta que não é fácil de responder, mas eu tenho certeza que Deus vai direcionar aqui para que você tenha um entendimento claro daquilo que você precisa. Sabe qual foi a pergunta que me fizeram? Sabe qual foi? Deixei até anotado aqui, ó, para não esquecer. O que é tirar meus próprios interesses da frente? Essa é a pergunta que me fizeram. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos falando sobre a lei perfeita. A lei perfeita, eu estou me referindo à Bíblia Sagrada, que é um livro de ensinamentos e de princípios que eu chamo de lei perfeita. E isso é muito importante, porque realmente esse conteúdo está ali. E eu separei aqui alguns versículos que representam onde essa pessoa teve essa dúvida, e eu quero explicar com muita maestria para que você possa ter um entendimento sobre isso. Não é fácil, tá? É complexo. Entender a palavra é algo que você tem que estar trabalhando, pedir direcionamento ao Espírito Santo para que você consiga ter essa compreensão. Então eu vou colocar aqui agora, vou abrir a minha tela, não vou compartilhar com você que não há necessidade. Eu vou até citar qual versículo, você pode abrir aí e acompanhar se você quiser. Mas o que eu estou falando para você? Eu quero ler aqui, que eu deixei na minha tela, eu estou falando aqui sobre Marcos capítulo 8, versículo aqui que eu quero ler para você, 34. Eu quero que leia 34 em diante para você. Essa dúvida, o que é, César, tirar os meus próprios interesses da frente, veio de Marcos capítulo 8, versículo 34 adiante. Eu vou ler para você até onde? Eu vou ler até o 37, de 34 a 37, para que você entenda. Presta atenção no que está escrito aqui. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Pois não há nada em que poderá pagar para ter de volta essa vida. Essa certamente, se você ler esse conjunto de versículos aqui, Marcos capítulo 8, de 34 a 37, você vai ter várias dúvidas, certamente. Foi essa pessoa que me mandou, também teve. Ela falou: César, como que é tirar meus próprios interesses da frente? O que é deixar isso de lado? O que é morrer, né? Eu não estou preparada para morrer dessa forma, ou seja, para salvar o mundo, como Cristo fez. Isso está me deixando confusa, perdida. A pessoa pode ter esse entendimento. Então eu quero explicar isso. E para eu explicar isso para você, eu preciso citar alguns outros versículos e ir contextualizando para que você venha o entendimento. Mas não tem nada a ver com isso que você está pensando. Eu vou procurar deixar isso claro para você até o final desse vídeo que eu estou gravando aqui. Então, vamos lá, deixa eu te explicar. Vamos falar o que é tirar meus próprios interesses da frente. As pessoas se confundem muito nesses versículos, tá? É muito mal interpretado muitas das vezes. E aí eu até separei aqui um outro versículo também, só que se encontra em João, capítulo 3. João 3, capítulo 3, versículos, né? De 3, eu vou até ler o final do 8. É isso que eu vou fazer para você. E aí está escrito assim, João capítulo 3, versículo de 3 a 8. Está escrito assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou:
Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. E é aqui, ele está falando desse nascimento, que foi citado anteriormente, morrer em Cristo. E aí você fala, eu não estou preparado para morrer, e trocar a minha vida pela salvação do mundo. Você pode pensar em coisas nesse sentido, mas não é isso que a palavra está nos ensinando. Não é isso que Jesus Cristo, quer de mim, quer de você. Não é essa a ideia. E eu li isso para ainda trazer mais informações e contextualizar. Mas César, o que é isso? O que é esse nascer de novo que Jesus aqui falou, para Nicodemos? Como é isso? Como é tirar meus próprios interesses, que nós vimos em Marcos 8, que foi falado agora há pouco. E aí vem um ponto muito interessante, que está na Bíblia, se encontra em Romanos 6. Se você quiser abrir aí para você acompanhar, Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 8. Eu vou ler isso aqui para você e vou contextualizando para conseguir explicar o que eu quero para você. Dá uma olhada que fala Romanos capítulo 6. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por sua ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado, e seja morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. O que isso está mostrando? Isso está mostrando o seguinte: morrer para si é parte de nascer de novo. O velho eu morre e o novo eu vive, vem a vida. Inclusive, uma das coisas que a gente vê no cristão, é o batizado, como foi citado aqui em Romanos 6. O que o batizado é? O batizado por imersão. Isso mostra que quando você é batizado, que você aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, você faz aquele ato, de você descer na água e subir de novo, que é o batizado por imersão. Isso mostra para a gente que nesse momento em que você desce a água, como está falando aqui, e tem outros versículos que falam até mais detalhados sobre isso, sobre a imersão, quando você desce a água, é a representação do homem morrendo, do pecador, compreende? E quando você sobe da água, você sobe batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você nasce desse jeito, um novo homem nasce, uma nova pessoa nasce. E é por isso que até deixei separado aqui, morrer para si é parte de nascer de novo. Está em João, que nós acabamos de ver também. O velho eu morre e o novo eu vem à vida. Esse novo vem à vida, isso está dizendo que você está deixando para trás a vida pecadora. Tá? E às vezes você pode pensar que até você não peca, mas nós pecamos porque nós somos seres humanos, nós somos cheios de falha. Uma coisa simples que eu posso dizer para você, que você está pecando, é você estar mentindo. É você
está sendo equivocado na ideia de você falar uma palavra fazendo contenda contra o outro, ou até mesmo você só ficar reclamando da vida. Compreende? N coisas mostram para mim e para você em que nós não estamos vivendo a lei perfeita, o que está na Bíblia. Então, quando você traz essa ideia de morre o velho homem, né, na água e nasce um novo homem, está nascendo você seguindo os princípios, os ensinamentos de Cristo. Compreende? Não é você morrer para salvar o mundo ou salvar alguém aqui. Não é essa a ideia. É você morrer para um mundo pecaminoso e nascer para viver os ensinamentos e princípios de Cristo. Isso é o morrer. Isso é entregar. E aí você pode ir lá em Gálatas, que eu sou apaixonado por esse versículo, que está escrito em Gálatas 5, tá? Está escrito bem assim, ó. Vou ler do 24 ali, ó. Gálatas capítulo 5, de 24, vou até ler o 26, que fala assim, ó. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter a inveja dos outros. Então aqui mostra que o velho homem que morreu e nasceu um novo homem, né, que pertence a Cristo, que Deus, aqui ele fala, né, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida, tá? Que nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, e nem ter inveja dos outros. Então, nascer de novo, ok? É para você viver os princípios, o ensinamento, o caminho de Deus. Essa é a ideia, quando está escrito como morrer, que nós estamos falando. E o versículo que eu gosto muito está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que fala assim: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Esse versículo para mim é surreal. Isso representa a minha vida. Então, quando eu decidi, não sei se você sabe ou não, mas eu decidi fazer isso. Eu decidi morrer o velho homem para nascer um novo homem e viver os princípios e ensinamento de Cristo. E quando eu estou fazendo isso, não significa que eu morri para salvar o mundo, ou que eu morri para alguém. Não é isso. Não é isso que está mostrando para mim. É morrer aquele cara pecador, aquele cara falho, que praticava essas coisas pecadoras. Não estou dizendo que você não vai pecar e não vai falhar mais. Porque nós somos seres humanos, nós podemos falhar, nós podemos pecar. Compreende? Mas eu vou para a vida com uma consciência em presença em Cristo, tendo o entendimento da palavra, do ensinamento da lei. E por isso que a própria palavra fala para você meditar nela de dia e de noite, a todo instante, para que você consiga incorporar dentro de você os princípios, as leis, os valores de Cristo, para que você possa viver dessa maneira. Não estou dizendo, como eu falei, que você não será mais pecador, mas que você vai procurar, de uma maneira ou de outra, viver esses ensinamentos, viver esses princípios. É isso que está dizendo aqui. E aí, se a gente voltar lá para Marcos, capítulo 8, foi aonde eu comecei, que surgiu a dúvida dessa pessoa que mandou essa pergunta para mim. Ela falou: César, o que tiraram meus próprios interesses? Então vamos voltar lá em Marcos, capítulo 8, né? Versículo 34. Assim Jesus chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu morrer, e me acompanhe. Então aqui é a explicação que eu dei para você. Você deixar os seus interesses não é você se abdicar da sua família, não é você querer fazer tudo pelos outros,
se deixando de lado. Não, não é isso. E sim, você viver os ensinamentos e princípios dele. E o mais importante, ser obediente. A Bíblia fala que é muito mais sábio ser inteligente, ser obediente, né, do que você querer fazer sacrifícios. Compreende? Ela preza mais pela obediência do que o sacrifício. Entende? Então, quando está escrito aqui alguém, seus próprios interesses, é porque você está mais preocupado com a tua coisa pessoal do que com Cristo. Por isso que a própria lei perfeita, a própria Bíblia nos mostra primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, de fato é colocar Deus em primeiro lugar. Compreende? E depois as demais coisas serão acrescentadas. Então, você deixar o seu, que ele fala aqui, esqueça os seus próprios interesses. Eles não tá te dizendo para você jogar no lixo o seu sonho. Não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Eu tenho que dizer que lá atrás, quando eu comecei anos atrás, eu não entendia também. Eu falei, como que eu vou deixar meu sonho de lado? Compreende? E aí a própria palavra fala que o que Deus tem para você é muito maior do que você almeja e acredita que pode. Os planos de Deus são melhores do que os seus. E às vezes você não entende. E eu achava, falar, cara, mas é meu sonho, pai, o Senhor me deu, o Senhor quer tirar isso de mim e colocar esse sonho na minha cabeça? Não, não é isso. É esse sonho que está aí. Só que esse sonho aqui está pequenino. E Deus tem para você algo muito maior. E você acredita que vai chegar nesse sonho por esse caminho. Mas, na verdade, esse caminho vai trazer muito sofrimento, problema, dor de cabeça para você. Mas Deus sabe qual é o melhor caminho para você. Esse é o melhor caminho para você chegar nesse seu sonho, que é muito maior do que você está imaginando. E você pensa que não é. Eu pensei. Compreende? Então, quando você morre para o velho homem e nasce o novo homem, você acredita que o que Deus tem é melhor para você. E que você vai viver uma vida de obediência, não de sacrifício. Compreende? Então não significa que eu abandonar os meus interesses, os meus sonhos, os meus projetos. Lógico que não. Não é isso. Compreende? É ser obediente a Ele. É você ter obediência a Ele. Como eu li nesses diversos versículos que eu apresentei para vocês, citei aqui nesse vídeo. Então, o que é se deixar de lado? Se deixar de lado é primeiro você conscientizar que Ele é o único Salvador da tua vida. E que você precisa, de uma maneira, querer viver o esplendoso, o maravilhoso dessa terra, o melhor dessa terra, e ser salvo ainda, que nem estamos falando disso, ok? É você entregar o velho homem para nascer um novo homem. Compreende? Quando nasce o novo homem, não sou eu mais que vivo em mim, mas sim Cristo que vive em mim. E aí isso está aqui dentro, está no teu coração. Você emana isso. Você manda para fora isso. Isso você manda para fora, não é falando, e sim agindo, se comportando. É dessa maneira. Você vive a paz interior dentro de você. Compreende? Não estou dizendo que você não terá desafios na tua vida. Sim, você terá. Mas estando com ele, nesse novo homem que nasceu, seguindo os princípios e ensinamentos dele, você passará isso com grande maestria. Compreende? Então, esse deixar de lado é colocar as coisas dele em primeiro lugar. E quando colocar as coisas dele em primeiro lugar, pode ficar tranquilo, meu querido. Ele não vai jogar as suas no lixo. Pelo contrário, ele vai agilizar esse processo todo para você. Compreende que ele te ama, antes de tudo.
Se ele não tinha enviado o filho dele para salvar eu e você, compreende? Filho unigênito, o único filho dele. Então, não é se privar dessas suas coisas. Se tem algo que você tem que se privar, é sobre as coisas pecaminosas desse mundo. É isso. Compreende? É se privar do pecado. Não dar trela para ele. Compreende? Aí sim é se privar. Aí sim você está tirando fora essas coisas, porque nasceu um novo homem. Não é viver o pecado. Entende? E aí entra uma coisa muito importante. Quando eu fiz isso, tem algumas pessoas que eu já contei, talvez você vai ouvir isso pela primeira vez que eu estou falando nesse vídeo. Quando eu fiz isso, eu comecei a viver algumas experiências muito malucas com Deus. Que eu sou muito gratificante por tudo isso. E uma que eu posso contar aqui para você, que diz respeito a ser obediente, porque a gente fala assim, né? Deus está no controle. Cuidado, né, como você fala isso, porque para mim remete controle marionete. Compreende? Deus não está fazendo a gente de marionete. Não é isso. Deus tem consciência no presente, ele está em tudo quanto é lugar, ele sabe de tudo. Não é uma folha de uma árvore que ele não caia, que não está na consciência dele. Compreende? Entende isso? Então, ele está no controle da nossa vida. Eu gosto de trocar essa palavra controle por direção, para facilitar teu entendimento. Porque estar na direção significa que ele está falando assim como o GPS nos fala. Pegue a esquerda. Você é cabeçudo e passa reto, né? Aí quando você passa reto, você vai ter que dar uma volta, vai passar num buraco, vai colher o fruto de ter passado reto. Esse ter passado reto quer dizer que você não foi obediente. Compreende? Então, quando você tira seus próprios interesses, nega-se a si próprio e nasce um novo homem, você começa a ser obediente. Se ele pediu para você virar à direita, você vai virar à direita. Por quê? Porque ele tem o melhor para você. Talvez você não entenda nada nessa hora. Mas ele sabe o que é melhor para você. E talvez você nem percebe ainda ele falando com você a todo instante. Isso é tema para outro áudio. Entende? E aí ele estar na direção, você está sendo obediente ao que a Bíblia fala, a lei perfeita. Melhor ser obediente do que o sacrifício. Então, quando você coloca ele em primeiro lugar, você tira seus interesses, significa que eu estou obedecendo ele. E eu até queria pegar a esquerda, mas ele falou para mim pegar a direita. A tela está diferente para você, né? Então, enfim. Sacou? Se ele falou para mim ir para esse lado, e eu fui para aquele, ele te deu o livre-arbítrio. Apesar que na lei perfeita, na Bíblia, não está escrito nenhuma vez você ter livre-arbítrio. Mas sim, mostra isso para a gente que ele deu a opção da escolha devido aos versículos que está lá na Bíblia. Entende? Então você vai escolher aquilo que achar melhor. Mas quando você nasce no novo homem e realmente quer seguir Cristo, você começa a ser obediente. E uma experiência que eu estava começando a contar para você, e contextualizei com tudo isso agora, foi quando isso aconteceu e tal, passou um tempo. Eu estou lá sempre na presença, eu estou lá sempre buscando, eu estou lá sempre aclamando, eu estou lá sempre conversando com ele. Um dia, um amigo meu, um grande amigo meu, que eu tenho muito carinho e respeito por ele, ele teve alguns problemas de saúde meio repentinos. E eu fiquei preocupado, porque ele era uma pessoa muito tensa, ele não desconectava, trabalhava demais, sempre naquele giro. Né? E o negócio dele parou por semanas, ele é empresário. E eu orei para ele aqui na minha casa, no meu cantinho de oração, apresentei ele para Deus. E durante o dia, eu recebi essa direção de Deus, que era para mim ir lá na casa dele, fazer uma oração para ele, com as minhas mãos. Eu recebi isso, essa ordem. Eu poderia desobedecer, ir lá fazer ou não. Compreende?
Por isso que ele está na direção. Ele me direcionou para ir lá fazer aquilo. E eu falei, cara, eu nem sei se ele crê nisso. Eu nem sei o que ele acredita, pai. O senhor quer que eu vá fazer isso? Putz, eu fiquei pensativo. Mas como eu nasci um novo homem, como eu coloquei ele na frente de tudo, falei, tá bom, pai. Se o senhor está falando, está falado, né? Vamos fazer. Prefiro obedecer do que desobedecer. Porque o senhor está na direção e o senhor sabe que é melhor para mim, para ele, para todos. E assim fui eu lá fazer essa oração. Foi meio complicado para mim fazer isso. Porque eu nunca tinha ido na casa dele. Mas eu fiz. E isso gerou um impacto tão grande na família dele, que eu posso dizer que tanto ele como a própria esposa se aproximaram mais de Deus, além de ele ser curado. Ele foi curado, ele está bem de saúde. Olha o que Deus faz quando você, que eu acabei de ler em Marcos capítulo 8, né? Versículo de 34 até 37, ele fala para a gente seguir ele, que eu tenho que tirar meus interesses. Talvez o meu interesse não era lá fazer essa oração para ele, meu interesse era outro. Compreende? Por isso que Deus, ele não faz você de marionete. Ele te dá escolhas, opções. Só que você paga o preço. Qualquer escolha, qualquer escolha na tua vida tem uma colheita a ser colhida. Ponto. Seja o A ou seja o B. Como eu creio que ele é o único, ele é o grande e poderoso, eu prefiro escolher o caminho que ele fala. Questão de escolha. Mas eu ter escolhido ir lá orar, não significa que eu parei de cuidar de mim. Não significa que eu só estou me preocupando com os outros, fazendo tudo pelos outros e minha vida jogada de lado. Que eu não cuido nem da minha própria saúde. Não tem nada a ver com isso. Seguir a Cristo, como está escrito ali, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Você entendeu a explicação do interesse que eu falei agora há pouco, né? Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Como eu expliquei nos outros versículos para você. Você já entendeu? O velho homem nasce um novo homem. Por isso que tem o batismo, que representa isso perante o povo. Sacou? Aí, pois quem impõe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Se eu tivesse querido fazer o que eu queria fazer, ao invés de ir lá orar para o meu amigo, que eu nunca tinha ido na casa dele, eu estava colocando meus interesses na frente. Compreende? Mas eu resolvi obedecer. E fui lá. Então ele fala, pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Eu fui lá por causa dele. Não por causa do meu amigo, por causa dele. Compreende? Ele mandou eu ir lá na casa do meu amigo fazer aquela oração. Simples. E aí, se você ouvisse o que a esposa dele já me falou em outros momentos, seria lindo você ouvir. Depois de tempos de ter acontecido isso. Aí eu ouço a esposa dele me falando, depois de um bom tempo de eu ter ido lá, falo, pai, o senhor é maravilhoso. O senhor sabe como é que faz as coisas, né? Obrigado. Sou muito grato por isso. E naquela hora, eu não entendi nada. Fiquei até aflito, até com medo. Falei, caraca, nem sei se ele gosta, né, se ele crê nisso. Entendeu? Isso é colocar o interesse dele na frente. E eu ter feito isso não significa que eu parei com o meu sonho. Isso não significa que eu não me cuido. E que só estou preocupado em ficar fazendo coisa para os outros, ajudar os outros. Entende? É viver o que ele quer. Viver os princípios e ensinamentos dele. E se eu vou ver o princípio e o ensinamento dele, eu estou aqui não para ser servido. Eu estou aqui para servir.
E saiba você que não tem como você servir sendo que você não está bem, não está saudável, não está curado aqui no seu coração. É difícil. E aí sim é você trocar a tua vida pela vida do outro, se desgastando, se definhando, abdicando da sua família. E está errado. E não é isso que está dizendo aqui. E as pessoas confundem muito. Compreende? Faz sentido isso para você? Então, aí ele coloca aqui depois, né? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Eu poderia ter feito um negócio, fechado um negócio grandioso, ter ganhado muito dinheiro e não ter ido feito oração para o meu amigo. O que adianta eu ter feito tudo isso e perdido por essa obediência? Desobediência, na verdade, né? Se eu não fui, porque eu fui desobediente. Faz sentido para você? Ficou mais claro? Ok? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, hoje, quando eu morri para o velho homem e nasci um novo homem, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que fala: assim já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Isso é Ele que vive em mim. Eu estou aqui para servir. E pelo fato que eu estou aqui para servir, não significa que eu abandonei os meus sonhos. Pelo contrário, minhas coisas estão indo excelente. Muito bem. Eu sou grato por todo instante, por toda hora. E grato de gravar esse vídeo para você. Isso é morrer o velho homem e nascer de novo. É eu tirar meus interesses e colocar o dele na frente. Compreende? Isso não significa que eu vou fazer tudo para os outros e deixando meu eu de lado, sem cuidar até mesmo da minha própria saúde, da minha mentalidade, do meu espiritual. Não, não é isso. Ou eu abdicar da minha família. E sim colocar ele na frente e obedecer o que ele me coloca para fazer. Estar aqui, sim, falando para ele: Pai, eu estou aqui preparado para viver o que o Senhor tem de propósito na minha vida. E eu estou trabalhando nas minhas coisas, por direção dele. Eu costumo dizer que, talvez você creia ou não, mas eu falo que ele é meu sócio. Ele é meu sócio. Esse negócio que eu tenho está abaixo da mão dele. Sob a mão dele aqui em cima, ó. Compreende? Significa que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui com obediência. Para fazer o que tem que ser feito. Isso é o que traz nessa dúvida que essa pessoa colocou, que pode ser a sua. Eu espero que de uma maneira ou de outra você tenha tido esse entendimento. O que é o morrer em Cristo? O que é você tirar seus próprios interesses da frente? Espero que tenha ficado claro. Espero que você se permita a remeditar nesses versículos que eu citei. E se for o caso, dobre seu joelho, coloque perante a presença dele e peça mais discernimento, mais entendimento. Eu tenho certeza que ele vai te conceder isso. Sacou? Isso é ter respeito. Isso é colocar ele em primeiro lugar. Isso é saber que ele é quem vive em mim. Não sou eu mais que vivo aqui. Sacou? Eu espero que você tenha compreendido, que esse conteúdo tenha feito sentido aí na tua vida e que você venha crescer poderosamente em sabedoria para que você consiga viver o melhor dessa terra que ele entregou para mim e para você. Tenha uma excelente dia, tarde ou noite, não sei quando você está vendo isso. E que Deus abençoe profundamente a tua vida e da tua família. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui!